Boa tarde. Ele foi deputado federal por 3 mandatos e há 7 meses assumiu a prefeitura da segunda maior cidade do estado. Colber Martins, prefeito de Feira de Santana, é o convidado de hoje do Band Entrevista. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Quem agradece sou eu. Prefeito, o senhor está aí há 7 meses à frente da segunda maior cidade da Bahia. Qual é o balanço que o senhor faz nesse período curto, a gente pode dizer, à frente de uma cidade tão importante? Tinha um grande desafio. Feira é uma cidade grande, uma cidade forte, pujante, é uma cidade que cresce permanentemente, uma cidade de 610 mil habitantes, mas que mais de 1 milhão de pessoas circulam permanentemente em nossa cidade. Eu me sinto desafiado, não apenas um desafio pessoal, mas é um desafio de uma grande equipe para transformar aquela cidade que já é grande numa cidade melhor ainda. Então, estou me esforçando muito para que a gestão possa melhorar e nós possamos transformar a Feira numa cidade ainda muito melhor. O senhor passou a ser prefeito assim que o prefeito eleito Zé Ronaldo saiu para disputar as eleições do governo da Bahia e o senhor não fez muitas mudanças ou não fez nenhuma mudança no secretariado. Esse foi um acordo, digamos assim, com o prefeito Zé Ronaldo que deixou o mandato? Foi uma preferência? Porque isso chegou a até gerar uma certa crítica no sentido de que mudou o prefeito, mas não teria mudado a gestão. A equipe é uma equipe que funciona. Nós temos feito ajustes na equipe também. Evidentemente, não houve nenhuma condição do prefeito Zé Ronaldo, que, aliás, eu com ele junto fizemos um trabalho que eu acho importante para a nossa cidade. Os ajustes podem ser necessários. Agora, o que há é uma equipe funcionando. Os métodos de gestão estão sendo aperfeiçoados. E a equipe está trabalhando bem. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais ter uma cidade com grandes projetos. E o prefeito Zé Ronaldo deixou vários projetos em andamento. Nós estamos seguindo alguns desses projetos e trazendo projetos novos. Agora, entendo que a equipe é uma equipe boa, adequada, que evidentemente pode ser ajustada, mas até esse momento nós estamos conduzindo da forma mais tranquila Feira de Santana. Não dá para dar um freio de arrumação. A ideia era o quê? Puxa tudo, puxa o freio. Às vezes, freio de arrumação não resolve. O que resolve é uma gestão boa. A ideia, então, é dar uma continuidade ao que já vinha sendo feito por Zé Ronaldo, é isso? Sim, é um trabalho de continuidade com uma inovação, com renovações, com projetos que podem ser novos. Por exemplo, nós acabamos agora de contratar um grande projeto com a Caixa Econômica Federal para a revitalização do centro de Feira de Santana. É mais de 130 milhões de reais para isso. Por quê? Porque o prefeito Zé Ronaldo, durante muito tempo, trabalhou em todas as áreas da cidade. O centro foi a área que precisaria ser trabalhada agora. Então, nós estamos trabalhando muito para revitalizar o nosso centro. Isso, eu acho que, por exemplo, é um foco importante para a cidade, importante para o centro da cidade, importante para o comércio, mas muito importante para o desenvolvimento da nossa terra. O senhor falando em centro, um dos projetos seria a mudança da rodoviária de Feira de Santana, que fica numa região central da cidade. Isso faz parte desse projeto de revitalização do centro? Seria uma dessas propostas. Salvador teve a coragem, a Bahia teve a coragem de fazer em Salvador essa mudança. E para nós, a rodoviária lá em Feira deve ter em torno de 58 anos de construída. Ela está exatamente quase que no centro da cidade. E se ela puder ser removida por se tratar de uma instituição do Estado, nós teríamos o quê? A condição de ter os ônibus urbanos usando aquela rodoviária e uma parte do comércio informal de Feira ser colocado para lá. Essa é uma situação que nós discutiremos com o governo do Estado, porque entendemos ser parte dessa revitalização da cidade de Feira de Santana, do centro da cidade. E a rodoviária atual efetivamente faz parte desse projeto. Mas aí a ideia é tirar a rodoviária, levar para um outro lugar e o que fazer nesse espaço? Eu vou repetir, então, as linhas urbanas podiam ser colocadas em boa parte para lá e uma parte do comércio informal, uma rodoviária de dois pavimentos, podia ser utilizada para lá. E aonde vai a rodoviária nova? Perto do Parque João Martins da Silva, na BR-324, na entrada da cidade, semelhante ao que está sendo feito aqui em Salvador. Eu acho que esse passo é possível de ser dado, mas ele será, sim, discutido com o governo do Estado. Ainda falando sobre obras em relação na cidade, o BRT é um projeto que está em andamento em Feira de Santana, assim como está aqui em Salvador também. E aqui gerou muita polêmica, principalmente em relação ao desmatamento, a retirada de árvores. Como está esse projeto em Feira de Santana? Isso também aconteceu por lá? Aconteceu também. Parece que é um projeto que tem alguma coisa política. Quando é feito BRT, tem problema. Quando é feito metrô, não. Você pode derrubar a paralela inteira, mas não acontece nada, tá certo? Mas lá em Feira, nós estamos trabalhando bem. Falta apenas uma estação a ser concluída
construída, que está demorando muito em razão de um conflito judicial, em razão do local que foi escolhido. Mas nós estamos fazendo um centro de controle de ônibus, que é todos com câmeras acompanhando os ônibus por onde eles andam o tempo inteiro, para poder ter maior segurança, inclusive. Estamos adaptando a cidade para os cruzamentos e a sequência dos semáforos serem feitas para poder o ônibus avançar. E nós esperamos que até o princípio do ano que vem estejamos com o projeto pronto, concluído, para que ele possa ser executado. Tivemos com o pessoal das empresas já por mais de uma vez, para que nós possamos também ajustar a questão dos ônibus necessários para que este BRT efetivamente funcione. Mas essa preocupação em relação ao desmatamento, por exemplo, isso existiu durante o projeto? Não aconteceu a mesma coisa daqui. Disseram que tiraram não sei quantas mil árvores, ninguém tirou nada, as árvores continuam lá todinhas. Aliás, um grupo de partidários do PT invadiu durante quase 2 meses o local, o centro de obras do BRT lá em Feira de Santana, mas depois foram retirados, as obras continuam e as árvores todas continuam lá. É isso que eu ia perguntar, não houve necessidade de retirar nenhuma árvore? Não. E as que foram necessárias, porque quando você mexe em alguma coisa no trajeto urbano, isso é necessário, foram todas replantadas em grande quantidade em outras áreas. Mas aquele tipo de ameaça política de que ia acabar as árvores, como aqui em Salvador, faz esse barulho todo, mas na hora que é o metrô, que derruba as árvores todas que tem que derrubar, ninguém fala nada. Eu acho que metrô e BRT deviam ter, no mínimo, o mesmo tratamento. Agora, por que a escolha do sistema do BRT para a cidade? Porque, se nós pudéssemos, tínhamos feito o VLT, Veículo Leve Sob Trilhos. Somente que, no estudo feito, teria que se ter 70 mil pessoas no pico máximo de passageiros. Feira de Santana em torno de 40, 45. Então, é uma razão técnica e de sustentação sustentação do sistema. Aqui em Salvador, por exemplo, quem está bancando o funcionamento do metrô é o Estado. Lá em Feira, nós não damos esse tipo de subsídio. Portanto, nós temos, de certa forma, uma melhor condição do subsídio do transporte coletivo. Lá em Feira, não há subsídio. Mas o metrô, por exemplo, não caberia na cidade? Isso também foi levantado, essa hipótese? Não cabe pela quantidade de pessoas, como também pela questão da sustentação. Repito, em Salvador, por exemplo, quem banca a sustentação do metrô ainda é o governo do Estado. É um subsídio direto e lá em Feira nós não damos subsídio. Prefeito, antes do senhor assumir agora como prefeito, o senhor era vice de Zé Ronaldo, assumiu como prefeito, o senhor já tinha disputado outras eleições em Feira de Santana, inclusive com o próprio Zé Ronaldo. Exatamente. Disputou com ele a prefeitura de Feira de Santana, assumindo agora. De qualquer maneira, isso já te dá alguma perspectiva em relação a 2020 para tentar uma reeleição? Eu vou aguardar o que é que vai acontecer em 2020. O Brasil está com grandes mudanças agora, com o presidente eleito. Nós acabamos de ver esse resultado. Eu espero me colocar na condição de poder ser candidato. Eu acho que não é possível o Brasil continuar com uma eleição atrás da outra. Eu, quando fui deputado, tentei votar muitas vezes para acabar com isso. Nós temos que ter um país que tenha que ter, no mínimo, 5 anos em um intervalo de trabalho o tempo inteiro. Eu, por exemplo, sou contra a reeleição. Eu acho que tinha que acabar com a reeleição, porque eu acho que é importante começar e terminar. Eu entendo que todas as perspectivas no qual nós encurtamos o período eleitoral, você só traz desgastes políticos e, ao mesmo tempo, dificuldades administrativas. Até porque mal acabou uma eleição, já se fala em 2020, né? A eleição terminou agora já está se falando em 2020, 2022. Espero que o Brasil possa ter uma perspectiva de alongar esse período. E nós temos aí agora, torço muito que o presidente eleito coloque em discussão e se aprove esse mandato mínimo de 5 anos e, reitero, sem reeleição para os cargos executivos. Eu acho extremamente importante que isso aconteça. E é porque a gente conversa muito com os políticos e todos têm essa mesma opinião, né? De que acabou uma eleição, já se começa a falar sobre outra, mas pelo sistema como está, não tem como pensar diferente. O candidato tem que já começar realmente a pensar numa eleição que é daqui a 1 ano ainda, daqui a 2 anos. E veja, esse tipo de foco político atrapalha o foco administrativo. E nós temos que virar essa página. E cabe ao Congresso Nacional fazer isso. Eu espero que o novo Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, possam ter, e eu acredito que o presidente eleito, ele tem dito que ele próprio, ele abre mão de qualquer tipo de perspectiva nessa questão de reeleição. Então, se há uma condição desse tipo, que nós sigamos todos os poderes. Eu acho importante que todos os poderes da República também, todos eles. E aí vai o exemplo também para os outros setores da vida nacional. Que nós evitemos
evitemos e acabemos com essa questão da reeleição. Eu acho que no Brasil, da forma como ela é feita, ela é muito negativa. No meu entendimento, é 5 anos sem reeleição, é um bom mandato. Mas da forma como está, por exemplo, o senhor prefeito de Feira de Santana, já pensando, claro, em 2020 para uma possível reeleição, como conciliar as duas coisas sem prejudicar a administração pública? Fazendo o máximo de esforço possível para o que nós temos que fazer agora, que é administrar. Eu espero poder, se decidir isso, ser avaliado lá adiante. Mas, por enquanto, todas as minhas forças, todos os meus trabalhos, todo o meu objetivo vai ser buscar o desenvolvimento da minha cidade. Nós estamos, neste momento, com um problema grave no Brasil, dificuldades econômicas. Feira de Santana, ontem 335 homicídios. Feira de Santana se matou, em Feira de Santana, mais do que uma guerra. 335 até ontem. O maior problema que nós temos nesse momento é de insegurança. Feira de Santana é uma cidade com medo o tempo inteiro. Entendemos isso como algo extremamente necessário, responsabilidade do governo do Estado, que precisa agir de forma muito mais dura, muito mais forte na nossa cidade. Você vê, nós temos um presídio, né? Dentro do presídio de Feira de Santana tem outro, né? E esse presídio é para ser inaugurado hoje, é para ser inaugurado amanhã, tem uma disputa aí grande com relação às pessoas dos agentes penitenciários, enfim. Lá em Feira foram liberados 300 pessoas para cumprirem prisão em casa, né? Cumprirem prisão em casa. E está aumentando o número de pessoas mortas na nossa cidade, está aumentando o número de pessoas estupradas em Feira de Santana. Essa questão, por exemplo, que não é uma questão só de Feira, mas é uma questão do Estado da Bahia, eu espero poder enfrentar. Para isso, nós temos uma secretaria que trabalha na prevenção, até porque o prefeito não tem poder para isso. O governador do Estado é que é o chefe da polícia. O presidente da República aqui não manda na polícia, não. Quem manda na polícia na Bahia é o governador. Portanto, é a pessoa responsável por esse combate. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já, prefeito. O Band Entrevista volta em instantes. O Band Entrevista está de volta e hoje recebe o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins. Prefeito, o senhor foi, antes de ser prefeito de Feira de Santana, foi deputado federal por 3 vezes e, portanto, colega do presidente eleito Jair Bolsonaro. Como o senhor avaliou essas eleições, o resultado dessas eleições? O Brasil está dando as urnas falaram. E quando a urna fala, a gente fecha a boca, ouve e entende. Porque a urna não discute, a urna fala e disse o que é que ela queria. E essa grande mudança que o Brasil tem hoje. Eu fui colega do capitão Bolsonaro, na época era o deputado capitão Bolsonaro, depois ele teve uma mudança de perfil. E o que eu vejo hoje é que ele encarnou, não é o novo, Bolsonaro tem 28 anos como deputado, não é o novo. O que tem de novo são ideias. E ele colocou ideias muito fortes, muito claras, que uma parte da sociedade apoiou. E eu acredito muito mais que a eleição dele se deveu, no meu entendimento, a uma reação ao PT. Muito mais gente votou contra o PT do que a favor de Bolsonaro. Embora tivesse gente que votasse para o PT contra Bolsonaro também. Mas ele agora, ele está no poder com uma perspectiva que eu torço muito por uma boa perspectiva de desenvolvimento do Brasil. O senhor falando em renovação da resposta das urnas, isso vale, claro, também uma leitura para o seu partido, o MDB, né? Que foi a sigla que teve a maior redução no número de deputados no Senado e também nos estados. Como o senhor avalia isso para o seu partido? As urnas disseram que ou o MDB muda ou então acaba. Eu sou do MDB, gosto do meu partido, mas entendo que o partido não tem voz, o partido não tem vez, o partido perdeu o discurso, o partido está vazio, né? Aqui na Bahia, especialmente, nós temos problemas ainda maiores. Então, eu entendo que é necessária uma grande mudança do partido. Estive em Brasília semana retrasada, conversei com o presidente Jucá. Acho que se nós não fizermos uma grande mudança, não há quem subsista dessa forma. E as urnas nos disseram, ou muda ou acaba. Eu torço para que o partido mude. Isso o senhor também está mostrando uma insatisfação com o seu partido. Pensa em, de repente, mudar de sigla? Eu acho que se o partido não mudar, quem tem que mudar sou eu. Eu acho que o MDB tem é um grande partido, gosto do partido, mas o que nós vimos nessa eleição é que o partido, que teve 1% dos votos na eleição nacional, precisa rever, precisa repensar e precisa ser logo. Eu não estou insatisfeito com o partido. Eu acho que os eleitores mostraram que nós do MDB estamos completamente equivocados. Não só do MDB, vários outros partidos também. Mas no meu caso, você fez uma pergunta para mim, eu espero que o partido mude e mude muito. Que pontos o senhor colocaria como os principais erros? Qual o discurso que o partido tem? Crescer o quê? Desenvolver o quê?
da governabilidade a quem? O partido não é somente uma muleta de governabilidade democrática, não é só dessa forma. Quais são nossas reais propostas de desenvolvimento e de crescimento para o Brasil? Acho que nesse mandato agora do presidente Temer, muita coisa importante foi feita. No meu entendimento, nós vamos fazer um balanço positivo de muita coisa que aconteceu no governo. Mas era preciso que o partido se mostrasse melhor. Como não o fez, eu acho que nós recebemos aquela recomendação, muda, melhora, para poder ver se depois a gente volta. E como é que fica a relação do partido com o atual presidente, com o presidente eleito? A relação que eu estou vendo em Brasília é uma relação boa. Até porque o Bolsonaro foi eleito sem partido. O partido de Bolsonaro é ele e mais algum. Não existiu partido por trás da candidatura de Bolsonaro. Aliás, no meu entendimento, foi a eleição mais cidadã que já aconteceu, porque muitas pessoas que foram eleitas não dependeram de estrutura nem de estatura partidária. Então, neste momento agora, os partidos todos estão em xeque. Nós vamos ter que rever exatamente a questão da própria importância da televisão, foi mostrada, a questão da falta de propaganda. Você vê que, eu me lembro que as pesquisas diziam vai ser uma abstenção, não teve abstenção nenhuma. Vai ser voto nulo, não teve voto nulo nenhum. Como essas pesquisas mentiram nessa eleição. Foi uma tragédia de mentira pesquisada por aí que aconteceu. Então, eu entendo que nesse momento agora, a forma dos partidos no Brasil, a Constituição e a maneira vai ter que ser totalmente reinventada. Eu quero participar dessa reinvenção. O senhor disse que há poucas semanas esteve em Brasília, né, já buscando esse diálogo com o novo governo? Estive lá, estive com o presidente Michel Temer atualmente. Eu vou estar na próxima segunda-feira, eu vou estar com o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, também depois no Rio de Janeiro. Contatos com o ministro Onyx Lorenzoni, que foi também colega nosso daquela época, com o senador Magno Malta e com muita gente que faz parte do atual governo e que estará fazendo parte do futuro governo. Então, eu acredito que os espaços nossos lá em Brasília permanecerão abertos e eu acho que isso é muito importante para a Feira de Santana e muito importante para a Bahia. Nessa sua visita recente a Brasília, o senhor teria ido também defender algumas emendas constitucionais importantes para os municípios. Que emendas seriam essas? O que é que o senhor pretende buscar defendendo essas emendas? O prazo de emendas está terminando hoje lá em Brasília, porque a votação terminou a semana passada, mas a votação do relatório preliminar da Comissão de Orçamento é hoje. Te digo isso porque eu participei da Comissão de Orçamento tanto tempo. Estive aqui com o presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional ontem, o Mário Negromonte Júnior também, que é baiano. Enfim, eu tenho acompanhado muito esse tipo de ação que é importante para os municípios. E visitei vários deputados que são da Bahia para poder eles colocarem recursos para a Feira de Santana, como estive também com vários segmentos que são de bancadas e que podem colocar recursos para a nossa cidade. Esse contato eu faço permanentemente. Vou fazer na próxima semana mais uma vez, entendendo que só recursos municipais por si só não são suficientes para o desenvolvimento da cidade. Os municípios baianos, no geral, os prefeitos, no geral, dos municípios da Bahia, reclamam muito da situação orçamentária dos municípios. Como é que está essa situação em Feira de Santana? O que é que o senhor acha dessa realidade? Nós estamos equilibrados lá em Feira de Santana. O prefeito Zé Ronaldo deixou a cidade totalmente equilibrada, eu mantenho, mas estamos fazendo também o que é necessário fazer. Estou apertando o cinto. Eu fui obrigado, por exemplo, a cancelar shows na Expofeira esse ano, porque os custos estavam relativamente altos. Estamos fazendo, imagine você que nós estamos na prefeitura colocando para fazer o que vocês fazem aqui na televisão, que é imprimir a folha em frente e verso, que são situações como essa, que são aparentemente pequenas, mas que promovem grande economia, evitando gastos de combustível, controlando gastos de diárias, enfim, nós estamos controlando, reduzindo gastos de telefone. A gente está fazendo, no meu entendimento, o que é necessário que se faça quando você quer fazer uma boa gestão, reduzir o que você pode reduzir de gastos. O senhor, quando foi deputado federal, o senhor foi quem propôs o projeto de criação da região metropolitana de Feira de Santana. Esse projeto foi aprovado na época com o governador Jacques Wagner. O que é que mudou de lá para cá? O que é que esse projeto significou para essa região? Deixa eu te dizer, como deputado estadual, aqui eu fiz, como é uma decisão do Estado, eu fiz isso em 1995, aí ficou dormindo durante um bom tempo e na época o governador Jacques Wagner foi quem fez, constituiu realmente a região metropolitana de Feira de Santana. E daí por diante não aconteceu mais nada. A região metropolitana existe apenas no papel, não se conseguiu regulamentar. Existem recursos em Brasília para as regiões metropolitanas. Salvador, por exemplo, como é que integrou todo o sistema de transportes? Por causa da região metropolitana. Em Feira de Santana nós não conseguimos fazer isso. Nós temos, por exemplo, um comando de polícia de região metropolitana. Em Feira a gente não conseguiu fazer ainda. Em suma, a região metropolitana de Feira
precisa sair do papel. E não depende só do governo do estado, não. Depende de todos nós. Eu, pessoalmente, estou convidando os prefeitos da nossa região para que a gente possa ativá-la e daí por diante começar a buscar projetos estruturantes de região metropolitana em Brasília. Isso o senhor acha que traria maior desenvolvimento, o senhor falou em relação ao transporte, né? O transporte intermunicipal naquela região, mas que outros pontos também trariam benefícios para essa região? Feira é uma cidade grande, mas não é sozinha, né? Nós temos em volta de Feira 17, 18 municípios que comporiam a nossa região metropolitana. Para crescermos, temos que crescer juntos. Eu citei aqui segurança pública, que é uma coisa importante. Telefonia, por exemplo, passa a ser totalmente telefonia urbana e todos os outros projetos com relação à agricultura, com relação à pecuária, com relação a estradas, manutenção de estradas, com relação à integração no que diz respeito a cadeias de negócio. Nós achamos importante que nós possamos cada vez mais comprar o que a gente mesmo produz e ali próximo, melhorar as relações com relação à preparação de todas as cidades para o próprio desenvolvimento. Eu acho que as regiões metropolitanas, diferente do consórcio, como é que funciona o consórcio? Todo município tem que tirar o dinheiro e bancar dentro do consórcio uma parte. Região metropolitana, quem banca são é o governo federal e o governo do estado. A grande importância da região metropolitana é ter uma área técnica para fazer projetos. E a integração tem que ser feita com relação a vários municípios. A manutenção de estradas, que já falei, e a área de saúde. É possível fazer grandes investimentos na região metropolitana em saúde também. Tá certo, a gente vai dar mais uma pausa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. O Band Entrevista de hoje recebe o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre a questão da educação em Feira de Santana. Durante as eleições, a disputa para o governo do estado, aqui, inclusive no debate aqui da Band, o candidato Zé Ronaldo e o candidato Rui Costa bateram muito na questão da educação. Eu queria saber do senhor como é que está essa situação em Feira de Santana hoje, porque de um lado se dizia que foram fechadas muitas escolas, do outro se dizia que foram criadas muitas escolas. Qual é a situação hoje da educação em Feira de Santana? Feira de Santana tem 49 mil alunos hoje no ensino fundamental. E nós estamos, hoje mesmo eu dei ordem de serviço para ampliar mais uma escola na zona rural em São José, Maria Quitéria. O estado é que tem fechado escolas lá em Feira. O importante disso tudo é que nós precisamos ampliar o nosso ensino, mas ampliar com qualidade. O estado tem em torno de 28 mil alunos de primeiro grau. Feira de Santana pode receber esses alunos também, mas não se dá para fechar escolas, como, por exemplo, agora o estado fechou uma escola de 101 anos. Feira de Santana não tinha escola para mulheres. A primeira escola de mulheres de Feira de Santana, chamada Escola Maria Quitéria, de 101 anos, o governo do estado está ameaçando fechar. Não é assim que se faz. Vamos fazer uma negociação adequada para que nós possamos receber esses alunos e crescermos juntos. Não há disputa em educação. O que é necessário que haja é melhor qualidade na educação na nossa cidade. Um outro ponto também é porque Feira de Santana acaba sendo uma referência, um polo, principalmente no atendimento à saúde, para toda a região. Como é que está o atendimento da saúde para a população e para as pessoas que moram também em cidades próximas? Feira de Santana tem um Hospital da Mulher, que já tem mais de 30 anos de construção e de trabalho. E nós atendemos a 128 municípios em volta. É um hospital para parturientes, para atividades de ginecologia, de pediatria. Tem mais de 100 leitos e funcionando permanentemente. Além disso, Feira de Santana tem o Hospital Geral do Estado, que é um hospital de emergência, um hospital de crianças do Estado, que é um hospital estadual como um todo, e nós temos vários hospitais privados e uma Santa Casa. Feira de Santana tem um bom nível de atenção à saúde, com várias especialidades também de muito boa qualidade, inclusive cirurgia cardíaca. Eu acho que essa é uma das boas áreas da nossa terra. O senhor acredita que neste ponto são poucos pontos que precisam melhorar? O que é que o senhor faria? Nós vamos melhorar mais ainda. É necessário ampliar os atendimentos, temos atendimento na atenção básica, temos policlínicas, UPAs, mas na emergência a atenção ainda precisa ser muito melhorada. Agora, um ponto interessante também, prefeito, é que Feira de Santana acabou de entrar no Mapa Nacional de Turismo. Isso é até curioso, porque a gente, quando pensa em turismo, só pensa em praia, em sol, né? E Feira de Santana, ou montanhas, e diferente de uma característica de Feira de Santana, de que maneira explorar o turismo na cidade? Nós estamos tentando concluir um centro de convenções agora, que tinha 16 anos
estamos parados, o Estado está passando para nós fazermos. Entramos no mapa, agora, dia 1º, nós temos o Natal Encantado de Feira de Santana, temos festas, micaretas, exposições de animais, enfim, isso tudo compõe uma boa área de turismo. E nós estamos perto de Cachoeira, que é outra cidade muito bonita, Pedra do Cavalo. Eu acho que, de repente, né, pertinho do início da Chapada, Feira de Santana, eu acho que pode ser e será sempre uma boa alternativa também de passeio. Isso é um ponto que o senhor pretende explorar aí durante a gestão? Ah, sim. Eu pretendo ampliar muito no que for possível, como também a área de tecnologia. Estamos trabalhando muito para montarmos um grande grupo de startups em nossa cidade, porque entendemos um passo tecnológico necessário e importante também nesse momento. Isso porque também a cidade é uma referência comercial, né? Feira de Santana tem essa referência do comércio forte. E nós temos um bom comércio, uma indústria, e essas startups, essas novas empresas, são boas empresas para nós fazermos essas novas ligações. Eu acho que Feira de Santana vai crescer muito mais ainda, além do que ela cresce já no comércio, na indústria também. O senhor estava conversando comigo há pouco também em relação ao comércio informal, que também é forte na cidade. Como o senhor pretende dar mais assistência a essas pessoas que estão no comércio informal por uma questão maior, a gente pode dizer, em relação à economia do país? Estamos concluindo o Centro Comercial Popular agora, está quase pronto. No princípio do ano nós vamos oferecer opção para mais de 2.000 pessoas que queiram trabalhar no Centro Comercial Popular, que é vizinho do centro de abastecimento. Estamos mexendo agora, retirando do centro da cidade a nossa área, a nossa CEASA, para uma área melhor também, e organizando muito mais ainda o nosso centro. Essas pessoas que têm comércio nas ruas da cidade, nós vamos oferecer uma condição muito mais digna de poder trabalhar num grande centro comercial popular. Tá certo, prefeito. Eu quero te agradecer desde já por ser uma boa gestão nesses próximos meses aí pela frente. Agradecer a você e aos amigos da TV Bandeirantes. Tá certo, muito obrigada. Uma boa noite para o senhor. E o Band Entrevista termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.